Deus em eterno seja glorificado. Caríssimos irmãos e irmãs, quero saudar a todos na paz e graça, na paz de Deus e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e Shalom. Hoje, irmãos, Deus me traz em frente de ler uma parte, irmãos. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo foi sempre perseguido, até mesmo ele nunca, irmãos, cometeu nenhum erro, nenhum pecado, ele imaculado, santo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Mas, embora os homens vissem tudo, os fariseus, os saduceus, vissem todos os milagres, sempre procuraram incriminá-lo. Assim somos nós, quando falamos a verdade, procuramos andar nela. Muitas das vezes tem aqueles, não vamos generalizar, que nos perseguem, que querem o nosso mal, porém nós não devemos pagar o mal com o mal, mas sempre pagar o bem, dar em troca do mal que nós recebemos, devolver o bem para aquela pessoa que nos dá o mal, porque isso é o ensinamento que Cristo nos ensinou, irmãos. Então é difícil, eu sei que é difícil, mas e muitas às vezes não conseguem, até falham, erram, pecam diante de Deus ao não fazer assim. Somos humanos, porém a misericórdia a Deus pertence. O Senhor, Ele não vai nos condenar porque às vezes erramos desse jeito, se nós buscarmos dele a misericórdia. Por isso ninguém te tenha, você, irmãos, como um condenado, como uma pessoa que não tem mais esperança, ou até mesmo por algum erro que você cometeu no passado. Se você se arrependeu e buscou a Jesus Cristo, nosso Salvador, e Ele te encontrou, ou você o encontrou pela misericórdia dEle, Ele te abraçou e te perdoou, ninguém tem nada que te condenar, você continue o teu caminho. Se uma igreja não te aceita, outra não te aceita, o importante não é igrejas de pedra te aceitarem, porque a palavra igreja quer dizer reunião de pessoas. Você tem que estar aceito, estar com Jesus Cristo, ter aceitado a Ele e Ele ter reconhecido que você realmente está humilhado na sua presença. Isso sim é a conversão, isso sim é o verdadeiro amor, é o verdadeiro perdão de Deus, ok, irmãos? Não é um ministro de uma denominação ou alguma pessoa que vai dizer, não, você está perdoado para entrar no céu. Não. Quem tem que te perdoar para o céu é Jesus Cristo. Se você vai, se humilha para alguém, pede perdão e a pessoa não te perdoa, o problema é daquela pessoa, você fez a tua parte. E se você não deve nada, fique em paz. O importante, nós sempre devemos para Deus. Para Deus nós sempre temos que nos humilhar todos os dias, todas as manhãs, todas as horas, todos os momentos, temos que estar pedindo perdão pelos nossos pecados, porque somos já da natureza humana, embora temos uma vida espiritual, mas dentro de nós, irmãos, é uma luta constante de carne contra espírito e espírito contra carne. E assim era naquele tempo, aqueles homens queriam ver o mal do Senhor Jesus. Então nós vamos ler aqui, irmãos, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 53. Quando, irmãos, irmãos, Evangelho de João, os irmãos perdoem meu erro aqui. Evangelho de João, repetindo, salvo erro, perdoem. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 53. Aqui, irmãos, no título, o Senhor estava falando sobre a sua missão, certo? Antes de nós lermos, eu vou dar uma pequena explicação. E logo, irmãos, aqueles homens da lei daquela época começaram a intentar contra o Senhor Jesus para procurar matá-lo, para tirar a sua vida. Mas ainda não era chegado a hora, irmãos. Estou resumindo aqui para não precisar ler o capítulo inteiro. E o Senhor Jesus sabia que eles procuravam matá-lo. E o Senhor Jesus disse para ele, vós fazeis a vontade do vosso Pai, e que era o adversário, porque queria matar o Senhor Jesus. Não é? E eles disseram, nós não somos nascidos da prostituição, temos um Deus que é nosso Pai. Eles já arrumaram ali um artifício, mas com Deus não adianta, com o Senhor Jesus não adianta querer arrumar uma desculpa. O Senhor conhece tudo, irmãos. E o Senhor falou para ele, se Deus fosse o vosso Pai, vocês realmente me amariam, mas Deus não é o vosso Pai, porque vocês querem me matar. Ele me enviou
Então por que vocês não entendem a minha linguagem, nem podem ouvir a minha palavra? Quer dizer, Deus me enviou, por que vocês não ouvem a minha palavra, não escutam a minha mensagem, a minha linguagem? O Senhor falou com eles. E eles, irmãos, eles começaram a contender com o Senhor. E o Senhor disse para eles: vós tende por pai o diabo. Isso vocês têm por pai. E quer satisfazer os desejos do vosso... E vocês querem fazer os desejos do vosso pai, que é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Vocês podem ler depois o capítulo 8 inteiro, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando aqui. Mas, veja bem o que o Senhor Jesus disse para eles. Mas porque vos digo a verdade, vocês não creem. Então eles estavam querendo matar o Senhor de qualquer jeito, né? Quem dentre vós me convence do pecado? Eu vos digo a verdade. Por que vocês não creram? Não creem. O Senhor Jesus falou para eles. Mas isso não adiantava, os corações deles estavam cauterizados por espíritos malignos, irmãos. Eles queriam ver, mas o Senhor teria que morrer, claro, mas ainda não era chegado o momento. Ia ressuscitar, mas ainda não era chegada a hora. Por isso, irmão, para tudo tem um tempo, para tudo tem uma hora. Nós devemos entender essas coisas, não nos precipitarmos e fazermos as coisas dentro da direção de Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus mostrou para ele, e quem é de Deus escuta as palavras de Deus, e eles não estavam escutando, porque não eram de Deus. Então alguns daqueles que estavam ali responderam e disseram para eles: não dizemos nós bem que os samaritanos é que têm demônio? E o Senhor Jesus respondeu para ele: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Estavam já blasfemando, achando que aquilo que estava sendo falado era coisa do demônio, e era coisa do Senhor, era coisas celestiais que vieram para trazer para o homem a salvação, entende, irmãos? E o Senhor Jesus ainda disse: eu não busco a minha glória, há quem busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Certo, irmãos? Aí então vai entrar logo no versículo que eu vou ler para vocês. Eles logo se revoltaram e disseram: nós conhecemos agora que tens demônio. O nosso pai Abraão morreu e os profetas. E tu dizes que se guardar a tua palavra, nunca ninguém provará a morte? Eles ficaram revoltados ali, já querendo matar o Senhor. Aí o versículo que eu vou ler, irmão. Aí o Senhor respondeu para eles. Aí eles falaram para o Senhor. Se alguém guardar a tua palavra, nunca ninguém provará a morte? Nunca se provará a morte? Como assim? Como quem diz? Quem é você? É maior do que o nosso pai Abraão? Querendo desfazer do Senhor Jesus. Aí então um deles já falou. Aí vamos lá, no versículo 53 do capítulo 8 de João. Aí vocês começam a acompanhar, certo? A leitura. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? E Jesus respondeu, versículo 54, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Aí está o segredo, irmão. Aí eles ficaram revoltados. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória ao nome do Senhor. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Os irmãos observam, irmãos, que esse regime templário, todas as vezes que o Senhor foi ali no templo, irmãos, de pedra, houve um atrito. O Senhor ali dentro não era bem quisto.
quando ele chegava ali, sempre havia um atrito, sempre havia alguma coisa para querer contrariar. Irmãos, os homens de Deus hoje têm que ter na sua mente, os homens de Deus não quer dizer homens só, homens e mulheres que servem a Deus, observam que dentro do templo de pedra que havia naquele templo, que foi o templo, salvo erro, que foi, não era o templo de Salomão, mas sim era o templo de Herodes, que foi construído, né, porque o primeiro templo foi destruído na entrada de Babilônia, quando Babilônia invadiu a cidade. Depois esse segundo templo foi destruído novamente pelos romanos, em 70 mais ou menos depois de Cristo. Então, durante o período em que o Senhor Jesus Cristo estava, irmãos, anunciando o Evangelho, existia esse segundo templo. E ali era onde existiam, então, eram levados os sacrifícios, tinha o Santo dos Santos, entende, irmão? Que era um lugar onde o sacerdote tinha que entrar anualmente, ainda segundo uma escala, e tinha que se consagrar, não podia entrar de qualquer maneira, onde estava o véu do templo, que se rasgou de cima a baixo, como está escrito. Certo, irmãos, que quando o Senhor Jesus chegava ali, eles levantavam logo uma questão, um problema, porque o Senhor Jesus pregava contra a religiosidade deles, contra a forma que eles estavam agindo, porque muitos deles mentiam que guardavam a lei, mentiam, eles se achavam exclusivistas. Vejamos que os fariseus, a palavra fariseu quer dizer separados. Os fariseus criam na ressurreição, já os saduceus não criam. Existia um conflito dentro da religiosidade deles, já existia conflitos, mas todos os dois lados queriam a morte do Senhor. Inclusive o sumo sacerdote era um dos principais que queria a morte do Senhor, porque ele ganhava, irmãos, benefícios através do templo. Não é diferente hoje. Muitos querem ter igrejas grandes, monumentais, para que possam também, irmão, através desses grandes monumentos, desses grandes prédios, possam também obter, irmãos, algum lucro. Ainda que alguma denominação fale, aqui nós não cobramos nada, aqui é tudo de graça, aqui isso, aqui aquilo, mas há um poder, irmãos. Quanto maior o cargo, mesmo sendo dentro de um sistema de um sistema religioso que a pessoa tem uma hierarquia, vamos dizer assim, para os irmãos entenderem, o mais velho, o mais novo, outro mais velho, outro mais novo, assim por diante. É como uma pirâmide, o mais velho está lá em cima, depois vai descendo o segundo mais velho, o terceiro mais velho, o quarto mais velho. Os irmãos estão entendendo? Então, isso gera um poder. E os outros ficam debaixo. E muitos dos que estão lá embaixo, irmão, bem embaixo daquela hierarquia, chega um ponto que eles não sabem o que está acontecendo na ponta dessa pirâmide. Entendeu, irmãos? E ali está, então, a religiosidade, aonde o diabo, desculpe expressar esse nome, entra para dominar o povo e fazer do povo uma massa de manobra. Foi o que o Senhor Jesus veio fazer, desfazer os feitos do maligno. Porque muitos já estavam, irmãos, sendo, vamos dizer assim, sendo enganados de uma tal maneira que tinham aqueles homens que estavam na frente como deuses, como representantes de Deus, e eles não estavam representando nada. Eles estavam apenas, irmãos, fazendo a sua vida, usando dos próprios mandamentos do próprio Deus para fazer com que o povo se submetesse às vontades deles e ainda mais, irmãos. Ainda mais, eu não estou generalizando todos, eu estou falando da cúpula que estava lá em cima. Ainda mais, adquirindo poder, usando do seu poder para poder usufruir de alguma coisa financeira. Os irmãos estão entendendo? Quantos e quantos fizeram isso e ficaram ricos e etc. Se procurar na história nós vamos ver. Você não viu nenhum... Quando era na época de Arão, quando era na época dos outros sacerdotes, era diferente, irmãos. Eles eram homens simples, escolhidos por Deus, mas quando chegou uma determinada época, já passou, irmão, a corrupção a entrar. Hoje, em denominações, existem
corrupções, igrejas que eram puras, que eram realmente tinham a pureza, o Espírito Santo está se retirando daqueles lugares. Não estou dizendo igrejas de parede, mas mesmo os prédios onde se reunia a igreja, o Espírito Santo está se retirando do meio daquele povo. Por quê? Porque está havendo corrupção, troca de favores, nepotismo, coisas que desagradam a Deus. Por isso o Senhor fala, foge de Babilônia, povo meu. O que é Babilônia? É confusão. Confusão. Os irmãos estão entendendo? Quanta confusão no meio evangélico, no meio de outras denominações, nós estamos vendo. E aí você fica sem saber para onde ir. Mas Deus, irmão, Deus nos ensinou a servir a Ele em espírito e em verdade. Quem serve a Deus em espírito e em verdade não precisa estar aliado a uma determinada denominação. Ele pode servir a Deus dentro da casa dele, ele pode servir a Deus na garagem da casa dele, ele pode servir a Deus no campo, ele pode cantar hinos onde ele quiser, tocar aonde ele quiser. Irmãos, aonde há liberdade para ele cantar, para ele tocar. Quantas vezes aqui dentro dessa cozinha eu canto, eu louvo a Deus, faço o meu culto de adoração a Deus, deixo gravado para quem quiser ouvir. Porque a minha necessidade, ela não está em estar dentro de quatro paredes. Porque não são quatro paredes que vai me sustentar. E eu não vou prender, dizer que o Senhor só está aqui no meio dessas quatro paredes. Ora, quando sai todo mundo, o Senhor vai ficar lá? Não. Ali apenas é um lugar para a pessoa se reunir, é uma casa de oração. E eles trocaram isso. Colocaram o nome de igreja. Igreja somos nós. Templo do Espírito Santo não é mais aquele templo. Somos nós que temos que ser templo do Espírito Santo, irmãos. O nosso coração, quando eu falo coração, não quer dizer que é esse músculo do tamanho de um punho. Quer dizer a nossa personalidade, o nosso ser, a nossa vida, a nossa, vamos dizer assim, nosso caráter. Nós temos que deixar Deus nos dominar, os nossos sentimentos. O coração apenas é um símbolo de vida que está dentro de nós, que emite o som da vida. Quando ele para, o corpo para, o sangue para, o cérebro para e o homem morre. Então dentro de nós tem que ter o som de Jesus Cristo, irmão, do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Essa palavra vai libertar alguém, irmãos. Presta bem atenção. Quando o Senhor Jesus falou com eles e disse assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e quando viu se alegrou, eles acharam que o Senhor Jesus estava mentindo. Ah, mas ele não tem 50 anos, como é que ele já viu Abraão? Como é que Abraão se alegrou? Eles não sabiam que o Senhor estava falando em espírito. Porque se nós formos, irmãos, lá em Êxodo, acho que é Êxodo, os irmãos me perdoem, eu vou ver aqui para mim não errar, irmãos. Posso falar errado e depois, para corrigir. Não é Êxodo, viu, irmãos? Está vendo como a gente falha? É Gênesis. Se nós formos lá em Gênesis, nós vamos ver, irmãos, no capítulo 22 de Gênesis, que Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Deus não queria isso, irmão. Aqui foi o título que foi colocado. A palavra certa seria Deus mandou ofertar Isaque em holocausto. Alguém pode dizer, bom, que crueldade. Você acha que Deus ia fazer isso? Isso aí Deus estava provando Abraão. Para ficar, irmãos, como exemplo. Então o que aconteceu? Eu vou aqui resumir. Deus falou com Abraão, falou para ele que era para ele pegar o seu filho Isaque, que era o único filho que ele tinha da promessa. Tinha outro filho que estava com Agar, que ele já tinha dispensado Agar, que era egípcia, Ismael. Então ficou só Isaque. Então ele pegou Isaque, que Deus tinha feito uma promessa de multiplicar, fazer uma grande nação, e a promessa cairia sobre Isaque, que depois Isaque gerou também, teve Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Teve Jacó, que depois se transformou, o nome foi mudado para Israel, e se cumpriu a palavra. Como nós sabemos que hoje Israel, materialmente falando, é uma nação escolhida por Deus, certo, irmão? Embora ainda não chegou o momento, está chegando o momento que Deus vai se manifestar de uma forma diferente, é um mistério. Não podemos dizer que Israel não tem promessa de Deus, nem dizer que Deus tirou de Israel alguma coisa, e isso é mentira. Deus não volta a palavra dele atrás.
Se eles não creram, alguns não creram, porque muitos já creram, certo, irmãos? Eu já estive em Israel e conheço judeus que creem em Yeshua HaMashiach. Agora, se muitos não creram, ainda estão esperando o Messias, vai chegar o momento que eles vão crer. Não sabemos como, não sabemos se vai ser no reino milenar, quando o Senhor Jesus voltar. Isso nós não sabemos, irmãos. Uma coisa nós sabemos, o conserto de Deus é perpétuo. Então, como é que Deus pode mudar uma coisa perpétua? Se Ele falou, Ele vai cumprir. Não sei como, não me interessa saber. Cabe a mim glorificar a Deus por esse grande mistério, que eles são o povo de Deus. Nós apenas somos o zambujeiro que fomos enxertados na oliveira e que por misericórdia estamos na queda de Israel, naquela parte, houve a nossa exaltação. Agora imaginemos quando Israel ser exaltado em Yeshua, em Jesus Cristo. O que será que vai acontecer com nós? Vai haver a nossa ressurreição, o nosso arrebatamento, porque nós estaremos juntos, irmãos. Aí serão, irmãos, uma nação, um rebanho e um só pastor. Os irmãos estão entendendo? Então veja o que eles falaram. Como é que você conheceu Abraão se você não era do tempo, se você não tinha idade? Irmãos, olha o que aconteceu aqui. Abraão foi levar o seu filho para o holocausto. Eu estou só resumindo aqui. E o filho de Abraão disse para ele assim: papai, eis aqui a lenha, eis aqui tudo preparado, mas aonde está o cordeiro? O que Abraão falou? Isso foi no Monte Moriá. Abraão falou, até que se chamou o Monte do Deus proverá, não é? Ali se falou, então Abraão falou para ele: o cordeiro Deus proverá. E quando chegou o momento, irmãos, que ele deixou os seus servos, olha a fé, ele levou os seus servos, abardoou o jumento, subiu aquele monte, deixou os seus servos lá embaixo, mas ele não disse que voltaria sozinho. Ele falou assim: vocês aguardem um pouco, que daqui a pouco nós voltaremos. Ficai aqui um pouco, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, está escrito no versículo 5, tornaremos a vós. Ele não falou que ia tornar sozinho. Olha a fé que estava dentro de Abraão. Ele cria que Deus tinha feito uma promessa sobre ele na cabeça de Isaac, e ele cria que Deus retornaria a Isaac para ele, mesmo que ele oferecesse em holocausto. Mas não foi bem assim, foi melhor. Porque quando chegou lá, irmãos, que ele amarrou o menino e levantou o cutelo para imolar o menino, quando ele levantou, uma voz bradou do céu: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu me amas, que não me negaste o teu próprio filho. Quando Abraão olhou para o lado, o que foi que ele viu, irmão? Glória ao nome do Senhor. O anjo disse para ele: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças mal. Agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Então ele levantou os olhos e olhou, e quando ele olhou, eis um carneiro, quer dizer, um cordeiro, que estava atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. Quando ele viu aquele cordeiro, ele se alegrou. Glória ao nome do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus falou: Abraão viu o meu dia, e quando ele viu, ele se alegrou. Porque aquele cordeiro simbolizava Jesus Cristo. Vocês estão entendendo, irmão? Que foi imolado no lugar de todos nós. Então eles não entendendo nada disso, irmão. Vocês estão entendendo onde que o Senhor Jesus estava falando? Quando Abraão levantou, que ele olhou e viu o cordeiro, ele se alegrou. Poxa, não vou oferecer meu filho. Que alegria. Foi uma alegria no coração deles. Por isso, irmãos, as coisas de Deus, elas não são de fácil interpretação, mas são por divina revelação. Se alegrem em Jesus Cristo. Ele vai ser com você, ele vai te ajudar, ele vai te socorrer, ele vai estar com você todos os dias da tua vida. E no momento que o homem achar que você não tem mais salvação, a salvação vai estar aí do teu lado e você vai se alegrar, porque a salvação é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo, o nosso Redentor. Guarda essa palavra. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como teu Salvador, medita nela. Procure entrar em contato conosco. Irmãos, eu tenho muito desejo de fazer aquilo que Deus me manda. Pena que eu não tenho recursos, condições. Meu canal não é monetizado. Eu tenho muitos lugares para mim ir, que Deus está me colocando em frente. Mas eu tenho certeza que de alguma forma eu vou fazer aquilo que Deus me mandou. Estou enfermo, mas estou feliz,
porque posso transmitir para vocês o amor de Jesus Cristo, que também tenho dentro do meu coração. Toda a honra e glória seja dado a Deus, Deus seja em tudo glorificado. Amém.